estamos de regresso após este curtíssimo intervalo para conhecer uma nova forma saudável de emagrecer. Antes disso, recordo o número de telefone que deve marcar para se inscrever e também fazer parte desta nossa conversa, esclarecer aqui as suas questões relacionadas com este método ou também a medicina estética. 22-508-3297 é o número de telefone que pode já marcar. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Como bem sabe, também por escrito pode participar. É com muito gosto que recebemos a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética, a quem agradeço por juntar-se a nós, também médica de medicina geral e familiar. Sra. doutora, uma vez médica de medicina geral e familiar, médica de família para sempre? É verdade. Por isso, muitos parabéns. Obrigadíssima. Obrigada, muito obrigada mais uma vez por este convite nesta casa e, efetivamente, quem é médico de medicina geral e familiar, quem faz esta especialidade, fica médico de família para sempre. A medicina estética é realmente outra área que eu me tenho dedicado desde 2017 claro. E, portanto, é o melhor dos dois mundos, não é? Sem dúvida alguma. É prevenir, fazer as pessoas se sentirem bem e tratar quando há doenças e reabilitar quando as doenças surgem e nós precisamos de reabilitação. Está bem, e é preciso mesmo muita paixão, não é? Para muita se paixão. dedicar a esta profissão. Isso mesmo. Quem é médico tem que ter dom, tem que ter paixão, tem que estudar continuamente, mesmo cansadinhos, temos que continuar a estudar, a investir, a ler. E acho que a medicina no nosso país, apesar de não estar com a valorização que antigamente tinha, não é? Havia muito aquela valorização do médico, está a perder-se um bocadinho isto e é uma pena. E é fundamental que lá em casa valorizem os vossos médicos de família, os vossos médicos do hospital, os vossos médicos estéticos, que haja uma valorização dos médicos, porque efetivamente quem o faz tem que o fazer com amor e tem que o fazer com estudo contínuo. É um serviço dedicado aos outros. Sem dúvida. Aqui o fizemos neste programa consultório, como de resto fazemos sempre. Muito obrigada, antes de mais, pela sua presença. Portanto, eu fiquei muito curiosa quando vi isto na sua página do Instagram, aliás, da Fortius, e pensei, não, temos que falar sobre isto no programa. Portanto, este é um método para as pessoas perderem peso. Isso. Uma cápsula, corrija-me se eu estiver errada, claro. Vamos aqui falar de um balão gástrico deglutível, é assim isso que se chama, mesmo. Não é? Isso portanto, mesmo. Então como é que funciona? Não sou eu que estou para aqui para falar, é a doutora Adriana que tem que explicar. Eu vou explicar, Alexandre, eu vou explicar que assim é muito mais eu fiquei muito curiosa. Então, já havia outras formas de emagrecer os pacientes com obesidade ou com sobrepeso e, efetivamente, este balão gástrico surgiu como uma forma, já existiram outros balões gástricos no mercado, mas que, efetivamente, o que acontecia é que era preciso ser feitos com endoscopia, em contexto hospitalar, em contexto até de cirurgia geral e de cirurgia bariátrica e por aí fora. Estes balõezinhos não, este balão eu trouxe aqui a pedido da Alexandra, ainda hoje de manhã estive a colocar uma querida paciente logo às 8h30 da manhã e, portanto, este balão é um procedimento muito rápido de se aplicar, em 15 minutos conseguimos colocar este balão, é uma espécie de uma cápsula, como se fosse quase um medicamento, uma amoxicilina com ácido clovolâmico, um antibiótico ou assim, e, portanto, a pessoa coloca na boca, colocamos um copo de água com uma palhinha e para que a pessoa possa deglutir, está bem? O médico vai ajudar a introduzir, enquanto a pessoa engole, damos só um empurrãozinho e o balão vai sendo introduzido até ao mais ou menos à zona do estômago, portanto tem aqui umas marquinhas para nós sabermos. Claro. Efetivamente, nós fazemos uma radiografia e na Fortius eu tenho a sorte na minha clínica de ter ecógrafo também disponível de alta resolução e, portanto, faço sempre uma radiografia, fazemos uma radiografia, vemos se o balão está na zona certa do estômago, se não ficou mal posicionado e com uma ecografia vemos também este balãozinho colocado na zona do estômago, ok? Assim colocado, vamos sentar o doente numa cadeira na posição ereta e a pessoa fica, nós geralmente colocamos uma fita colinha, tal e qual como estas pinças aqui dos microfones, colocamos um bocadinho de adesivo e vai haver um sistema de soro que vai portanto, um sistema de sorozinho com 550 ml de água destilada que vai lentamente enchendo o balão. Ou seja, no fundo, a pessoa fica com o balão e só com esta pontinha do catéter fora. Nesse processo, portanto, não há anestesia, não há sedação, não há nada. Não há anestesia, não há sedação, nem deve, não é? A pessoa conversa connosco. Então, eu vou aproveitar para lhe explicar o processo seguinte, não é? O que é que deve comer hoje? Uma dieta mais líquida nestes primeiros 3 dias e fazer também o
processamento de o que se passa a seguir. Portanto, em relação depois a isto, quando o balão termina de encher os tais 550 ml, o que acontece é que a cápsula dentro do estômago vai abrir, eu vou abrir aqui no programa, esta cápsula vai sair... E como é que abre dentro do estômago? Portanto, pela própria... à medida que o balão enche, ele empurra a cápsula, está bem? Empurra a cápsula e a pessoa começa a sentir este balão como se o estômago começa a ficar cheio, não é? A sensação que as pessoas dizem parece que estou a comer ou a beber meio litro de água. Estou a começar a sentir saciada. Este balão enche todo, como vocês conseguem ver lá em casa, está bem? É assim um balãozinho redondinho e fica ele todo cheio de água. Portanto, é como se tivéssemos este líquido todo dentro do balão. Depois, ao fim, quando termina então o balão, quando vemos que no sistema de soro ele termina, nós repetimos a radiografia e a ecografia, vemos que o balão está perfeitamente portanto, está perfeitamente colocado no estômago, a pessoa tosse, mandamos inspirar, mandamos expirar, vemos que o balão está com mobilidade, que está dentro do estômago, mandamos a pessoa senta, mandamos tossir e num movimento enquanto a pessoa tosse, isto vai se desprender. Portanto, vamos sentir que isto, eu vou fazer isto aqui na televisão, depois tenho que arranjar outros. Portanto, mandamos a pessoa tossir, isto está no estômago e ao tossir ele solta-se. E, portanto, o que acontece é que fica o balão durante 16 semanas dentro do estômago, como se fosse um corpo estranho, mas que é muito maleável, muito fininho e com água destilada, dentro do estômago durante 16 semanas completamente cheio. O que é que isto vai dar? Vai dar ao cérebro a sensação de saciedade, não é? Vamos ter a produção de leptina, da hormona da saciedade, que vai dar uma indicação neurológica ao cérebro de que a pessoa está saciada. Durante essas 16 semanas, dizem-me assim, então mas é só o balão que emagrece, é essa falta de fome que vai dar, é essa... Não, nós vamos aproveitar estas 16 semanas e fazer o quê? Vamos reabilitar a pessoa, tal e qual como nas outras metodologias que utilizamos, com um nosso nutricionista, com o Dr. João, que faz-nos nutrição uma vez por mês aos pacientes e com um PT no nosso ginásio de reabilitação que acompanha os pacientes uma vez por semana com treino de tonificação. Claro, porque não adianta ter o balão e continuar a comer de forma errada, não é? Exatamente. Portanto, não há milagres. Nós, quando queremos tratar a obesidade ou excesso de peso, nós temos que ter mudança de hábitos, Alexandra. Porque se não houver esta mudança de hábitos, quando param o tratamento, o que acontece é que lentamente... Volta tudo ao mesmo. Exatamente. A grelina volta a aumentar, a hormona da fome, a pessoa volta aos velhos hábitos e devagarinho a pessoa volta. Não é esse o grande objetivo. Isto, no fundo, é um meio para atingir um fim. Não é preciso endoscopia, cirurgia, em treinamento. Por exemplo, o paciente que hoje de manhã às 8h30 da manhã coloquei um balão, foi trabalhar. Se posso ir trabalhar, doutor? Sim. Tenho, por exemplo, outra paciente que era de Viseu, que foi dentista, médica dentista, foi a Bragança dar consultas. Portanto, não há qualquer problema. Nós temos homens também de várias idades que também vêm e vão trabalhar como se nada fosse, porque, no fundo, isto é algo, é como se estivéssemos sempre com o estômago cheio. É esse o grande objetivo. E qual é a média da perda de peso ao longo dessas 16 semanas? Isso também é importante, porque, no fundo, dá um boost de perda de peso. Portanto, ao longo destas 16 semanas, a pessoa pode perder entre 10% a 20%, 10, 15 é a média, mas entre 10% a 20% do peso. O que é muito. Por exemplo, uma das pacientes que coloquei balão, que tinha 158 quilos, uma paciente jovem de 30 e poucos anos que tinha 158 quilos, ao fim de 2 meses estamos com 142 quilos. E tudo isto é vantagem em termos de saúde. E vai ao ginásio da clínica todas as semanas, motivada, uma pessoa que nem se conseguia mexer. E faz as suas consultas de nutrição e já sabe escolher os alimentos e também não consegue comer muita quantidade porque o próprio estômago não permite. Há aí uma mudança de estilo de vida que é fundamental e que começou logo por aqui. Mesmo, não é? Mas há outros candidatos a este balão, pessoas com menos peso, pessoas, por exemplo, que não têm obesidade, mas que querem perder peso e têm muita dificuldade. Sim, por exemplo, eu tenho uma PT, vivem lá para baixo, para a zona do Algarve, Alentejo, não quero dizer o local, porque é facilmente era identificável, mas, por exemplo, que é personal trainer, é uma professora de educação física, que é personal trainer e que não conseguia perder aqueles 10 quilos.
E andava desesperada que não conseguia perder porque tinha muita massa muscular, mas aquela gordura ela não conseguia. E também não tinha a força de vontade, nem conseguia, por exemplo, fazer uma pronocal ou uma dieta cetogénica baixa em calorias, não conseguia fazer uma dieta hipocalórica com nutricionista, não conseguia cumprir, porque tinha sempre fome, tinha sempre muita grelina, muita hormona da fome e não conseguia. E então colocamos-lhe o balão e ela, ao fim de 2 meses, já está praticamente com o peso que quer. E perguntam-me assim, então, mas se ele está 16 semanas dentro do estômago, o que é que acontece ao fim das 16 semanas? Ele rebenta aqui nesta zona. Há aqui uma zona que tem, não sei se lá em casa se consegue ver, mas há aqui uma zona redondinha, não é? Um halozinho, parece quase uma moeda de 2 euros, que é um bocadinho mais fininho e que vai rebentar ao fim de 16 semanas. É um processo natural do próprio balão. Ao fim dessas 16 semanas, o que acontece é que este próprio plástico está muito mais fininho e ele acaba por ser eliminado no nosso intestino, também pelo nosso intestino. Há pessoas que se apercebem nas dejeções que efetivamente saiu um plásticozinho, há outras que dizem que nem sequer notam nada porque já está tão digerido com as fezes. Mas não cria qualquer dificuldade, nenhuma dor, nada? Nada disso. Pode dar algumas cólicas na primeira semaninha, alguma cólica, pode dar algum enjoo, mas há toda uma medicação, quer preparatória, quer medicação que eu dou em SOS, um kitzinho, que a pessoa fica sempre com o contacto direto ao WhatsApp, qualquer coisa, hoje estou com cólicas, então faça, por exemplo, o Buscopan mais vezes hoje. Doutora, estou enjoada, vou fazer uma viagem grande, tenho medo de ficar enjoada, então leve a medicação de emergência que eu lhe tinha dado para se isso acontecesse. Quando, por exemplo, no caso desse APT, que já está praticamente a atingir o peso correto e ainda não fez as 16 semanas, o que é que fazemos? Aumentamos com o nutricionista, ele aumenta o aporte de calorias e o aporte proteico na sua dieta e não vai ser o balão que lhe vai impedir de aumentar a massa muscular e de ficar num peso saudável. Ou seja, temos aqui uma pessoa que pratica exercício físico, mas que queria perder aqueles quilos específicos, era muito difícil e que pôde utilizar na mesma. Exatamente. Ingerir esta cápsula que depois se transforma num balão. Exatamente. É ou não é incrível? É. É incrível. Tem sido muito bom, tem sido uma ferramenta muito interessante, porque efetivamente não tem efeitos laterais de ficar retida ou de ficar mal colocada, porque nós avaliamos se ela ficou bem colocada através do raio-x, eu gosto também de fazer ecografia, tenho a sorte de ter disponível e acho que efetivamente se vê muito bem até a mobilidade. E por outro lado, não tem downtown, ou seja, a pessoa não tem que ficar em casa, não fica não é? E depois, como faz exercício físico por aí fora, vai ter uma perda de peso, mas e tem nutricionista, vai ter uma perda de peso com perda de massa gorda, mas com o incremento da massa muscular, que também é algo que nós pretendemos. Claro, muito bem. Tem aqui este acompanhamento de equipa multidisciplinar, uma nova forma de viver, um estilo de vida saudável maravilhoso. E tem muitas pessoas também a aderirem? Sim, agora bastantes, cada vez mais passa a palavra, Cada vez mais passa a palavra também. Tenho tido bastantes pacientes de todas as idades. Há algumas contraindicações que são absolutas, nomeadamente pacientes que já fizeram cirurgias gástricas ou com antecedentes familiares ou história de problemas gástricos ou de cancro, por exemplo, não se arrisca, não se vai estar a colocar um balão, porque no fundo aquele estômago já tem predisposição a não ser um estômago fisiologicamente normal, não é? E muitas vezes eu peço também aos pacientes se têm alguma endoscopia prévia, e muitas vezes quando verifico que não têm, puxo a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer aqui no Norte, de médica de família. Então vamos lá aproveitar que já tenho idade para fazer colonoscopia e endoscopia e vamos fazer, e não me chatei durante 5 anos, e vamos então aproveitar para fazer antes de colocarmos o balão. E também é uma janela de oportunidade que nós na medicina estética temos sempre de gerenciar e de prevenir o aparecimento de patologias. Muito bem, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Adorei a sua presença, doutora Adriana. Adorei, é um prazer enorme. Adorei este método de emagrecimento também. Atenção ao intrusismo médico, temos aqui também de deixar um minutinho sobre isto. Muito importante. É importante ver onde é que, se agora quiserem saber mais e fazer, de facto, avançar, onde é que se vai fazer, Sim. não é? Os balões também só são vendidos a médicos com formação específica à volta do balão. Também temos que fazer formação específica. Em centros clínicos de medicina que estejam registados na entidade
entidade reguladora de saúde, nós temos, para termos estes balões, vem inclusivamente uma vistoria portanto, dos próprios delegados comerciais e da própria empresa dos balões, verificar se nós temos as condições médicas e para a aplicação dos balões, está bem? Mas o intrusismo continua a ser um grande problema na medicina estética no nosso país, que eu apelo a que todos não vão por preços baratos, porque um médico não é pelo preço que faz as coisas. Vejam sempre qual é a ordem dos médicos, do médico vos está a injetar ou a administrar, seja o que for. No nosso país estão muitas pessoas, biomédicos, que vêm de outros países. Isso nem existe no nosso país, não existem biomédicos. Clínicas de estética, que muitas vezes se passam por clínicas médicas e não estão inscritas na entidade reguladora de saúde. E, portanto, muito cuidado, porque têm surgido cada vez mais. O nosso Departamento da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética está carregadinho de casos de cegueiras, de necroses do lábio, de necroses do nariz, de pessoas que entram em coma porque fazem lipoaspirações em pessoas que não são médicos ou que fazem procedimentos que não são médicos. Portanto, é a nossa responsabilidade aqui também no programa falar sobre isto. Muito obrigada mais uma vez, doutora Adriana. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Claro que sim. Saber se ainda existem dúvidas, então, sobre este balão gástrico deglutível, que eu quis aqui conhecer, ou então outra questão que diga respeito à especialidade de medicina estética. Já sabe que para isso só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 e ainda vai a tempo de se inscrever, vai sim senhor. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Contamos consigo após este curtíssimo intervalo que se segue. Até já.